Bom, então hoje nós estamos começando a estudar o livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito na sua maior parte por Salomão. Por que na sua maior parte por Salomão? Porque alguns livros da Bíblia, eles foram escritos e depois foram acrescentadas coisas neles, inspirado por Deus. Então não vem falar que, mas ele acrescentou coisa depois. Não, vou explicar. Por exemplo, o livro de Salmos, assim como é a harpa cristã, o cantor cristão, que são inários tradicionais de denominações religiosas aqui do Brasil, o inário do povo judeu é o livro de Salmos. E o livro de Salmos, ele teve salmos que continuaram a ser escritos até se completar esse número de salmos que nós temos aqui, se não me engano, 155, né? Então é importante a gente levar em conta isso. Da mesma forma, Provérbios. Provérbios, eu poderia dizer que são ditos, né? Frases de ensinamentos, frases de sabedoria. Então, são ensinamentos condensados em um curto espaço de texto. Então, em um pequeno trechinho, nós temos muita sabedoria. Então, nós sabemos que a maioria desses provérbios foram escritos por Salomão. E aí, nós temos aqui esses provérbios que vão nos ensinar muita coisa, especialmente para a gente transmitir para os mais jovens. Não que eu seja velho, mas para a gente transmitir para os filhos, sobrinhos, netos, né, para transmitir para crianças, inclusive. Então tem coisas aqui que é para a gente colocar para um adolescente ouvir, para a gente falar para esse, por exemplo. Na Bíblia, não sei se você sabe, existe criança e adulto, não existe adolescente. Isso é invenção, né, dos tempos de hoje. É criança, depois de criança já parou de brincar, vai assumir responsabilidade adulta. Quando assume responsabilidade adulto, já está ali pronto para ter a sua própria família e tudo, é assim que funciona. Adolescente não, é criança, adulto, é assim que funcionava. Geralmente o adulto era considerado para o homem aquele que tinha 20 anos de idade. Então de 20 anos para cima era adulto. Até isso era considerado criança, até inteirar, porque aí a partir dessa idade o homem já podia casar, podia ter a sua família, né? Enfim, então vamos a Provérbios, que é o que interessa para a gente. E esse livro então foi escrito pelo filho de Davi, Salomão, na época já rei de Israel. Vamos ver aqui então o que ele escreveu já quando era adulto, já maduro, né? Já tinha um certo conhecimento, na idade adulta, não era idoso, mas era adulto. Aqui diz assim, Provérbios 1, verso 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Agora eu estou no verso 4. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor de Jeová é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Essa passagem que eu li até o verso 7, eu quero que vocês entendam que Salomão, ele está exaltando a sabedoria, o conhecimento prático do dia a dia. E aqui vai um alerta para vocês, irmãos. Olha, esse livro, ele não vai tratar de lições de moral. Isso tem que ficar bem claro durante o tempo que a gente está estudando esse livro. Tem que ficar muito claro. Olha, esse livro não está ensinando boas maneiras, regras de etiqueta, educação ou uma boa moral. Ele quer ensinar leis de Deus para aquele que
que quer ser um servo de Deus. Isso é importante. Inclusive, eu vou fazer uma recomendação já aqui. Se você quiser, você pode... Se não me engano, esse filme tem até no YouTube, tá? Chama A Jornada. É um livro que trata de ficção, mas traz uma lição muito importante sobre a fé cristã. Nesse filme, tem um pregador da palavra, um teólogo, um professor de um seminário bíblico, que ele vai escrever um livro e ele quer nesse livro colocar que não tem problema você ensinar os preceitos bíblicos para as pessoas, para que as pessoas aprendam um bom comportamento, uma boa moral. Mas ele estava querendo dissociar a boa moral do Filho de Deus e de Deus. Então, quer dizer, ele estava querendo dizer que não tem problema você ensinar a Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, sem falar que é da Bíblia, sem falar que Jesus ensinou, sem falar que foi Deus que falou através dos profetas, através de servos dele, para as pessoas, se for para melhorar o comportamento, melhorar a moral, não tem problema. Aí ele viaja no futuro e descobre os ensinamentos do livro dele está causando, né? Ele viaja não sei quantos anos no futuro e vê o que está dando. E aí ele volta no passado e começa bom, não vou contar o filme, depois você assiste, né? Mas o que eu quero dizer é assim, ó, esses provérbios não são para melhorar a sabedoria de alguém, eles são para um servo de Deus que tem a visão na vida eterna, na ressurreição dos justos, na recompensa celestial. Ele está com foco em Deus e ele quer de fato, na prática, saber como viver a vontade de Deus para a vida dele, evitar coisas que são ruins. Por isso é que no verso 7, Salomão fala, o temor de Jeová é o princípio do conhecimento. Então, se você quer ser sábio de verdade, se eu quero ser sábio de verdade, a primeira coisa que eu preciso ter é temor a Deus. E o que é temor a Deus? Isso é importante também eu falar. Eu achei muito interessante quando um irmão, vocês devem conhecer ele, o Rodolfo Abrantes, ele disse assim, imagina que tem um monte de adolescente fazendo bagunça numa sala. Aí, de repente, um vô, uma avó, uma pessoa mais de idade desse adolescente, que é o dono da casa, chega na sala. Ops, vamos ficar quieto. Ó, respeita minha avó. Não gosta de bagunça. Isso é um temor. Temor é isso, sabe? E a gente tem que entender que Deus nos vê 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 366 anos bissexto. Então, Deus me vê em todo o tempo. Então, o temor a Deus é eu saber que Deus vê o que eu faço e vai me julgar pelas minhas obras. Isso é temor a Deus. E se eu quero ser sábio, eu preciso ter essa consciência. Então, se eu já tenho a consciência de que Deus vê tudo o que eu faço e me julgará pelo que eu faço, aí eu quero aprender a fazer o que é certo. Por isso que o temor de Jeová é o princípio da sabedoria. Não adianta uma pessoa, ela pode estudar, eu não tenho nada contra estudo, né? Ela pode estudar, fazer ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, MBA e não sei o que lá, pode fazer tudo isso. Mas se ela não for uma pessoa que serve a Deus, ela pode ter conhecimento em alguma área humana, filosófica, científica, mas aquilo que ela tem vai morrer quando ela morrer. Aquele conhecimento não vai servir para mais nada. Quando nós estivermos diante do grande trono branco, quando a gente estiver se comparecendo diante de Deus, todo esse conhecimento humano, ele não vai ser útil. Mas o conhecimento da palavra de Deus, ele vai ser útil, porque Deus vai nos julgar conforme as palavras deste livro. Conforme as palavras dele. O juiz, ele julga conforme a lei. E que lei que Deus vai usar para nos julgar? Né? Então, nada melhor do que seguir as leis dele. Por isso eu preciso querer ser sábio. O sábio é aquele que aprende o que é certo e faz o que é certo. Ele tem um conhecimento para a vida dele e procura agir certo.
E outro alerta que eu vou fazer antes disso, irmãos, esse é o primeiro alerta, que a gente não pode achar que isso aqui é apenas mensagens de sabedoria. Não, isso aqui é um conhecimento vindo de Deus para a nossa vida, para a gente viver conforme a vontade dele, temer a ele de todo o nosso coração, viver conforme a vontade dele. O segundo alerta que eu quero fazer para os irmãos é que não é um conjunto de regrinhas. Ó, eu tenho que viver assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar preceitos, ou seja, ela vai colocar na nossa consciência uma sabedoria para me fazer tomar decisões corretas, tendo sobre a minha vida Deus e não seres humanos me governando. Essa é a consciência que nós precisamos ter. Então eu preciso saber disso. Não é para eu separar isso aqui de Deus, esse conhecimento, se eu separar ele de Deus, vai tornar igual aquelas fábulazinhas de Esopo lá, que a raposa e as uvas, o galho e a raposa, o sapo e não sei o que lá. Não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando sabedoria prática para o dia a dia e para eu herdar a vida eterna. Para eu ser considerado, de fato, alguém que procura obedecer a Deus, alguém que procura viver em santidade, né? Então, é isso. Agora nós vamos para os ensinamentos do livro propriamente dito. Então, do verso 8 ao 19, praticamente vai falar de um assunto só. Então, eu vou ler procurando não fazer pausas, tá? Ouça, meu filho. Então, um pai ensinando para o filho. Até o capítulo 9 vai ser desse jeito, tá? Vai ser assim, como se fosse um pai falando com um filho jovem, ensinando ele o que é certo. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita, vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem à cova, acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos, né? Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue, assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, que quem assim procede, a si mesmo se destrói. Então a primeira parte é um pai falando com o filho para não dar ouvidos a pessoas que são de má índole, pessoas que têm um comportamento errado e que vêm fazer proposta de pecado. Se essas pessoas tentar te convencer que o pecado é bom, não escute. Naquele tempo, veja que ele está falando aqui, ele começa falando para o filho dele que o que o pai ensina, o que a mãe ensina, é como se fosse um adorno para a cabeça e para o pescoço, ou seja, é uma coroa e um colar de rei. O que vai te fazer nobre de verdade, meu filho, não é você ser meu descendente, porque eu sou o rei de Israel. O que vai te fazer nobre de verdade é você obedecer a Deus. O que eu e sua mãe estamos te ensinando. E é interessante isso. Você sabe que hoje em dia, nós precisamos ter a consciência de que pai e mãe educa, escola ensina, e é diferente. A escola ela vai ensinar português, matemática, geografia, história, mas quem vai educar vai ser o pai e a mãe. E por falta dessa consciência,
muitos adolescentes estão se corrompendo dentro da igreja de Cristo. Por quê? Por falta desse entendimento. Quantas vezes, hoje a minha filha estava me falando que uma coleguinha falou que escreveu uma carta para o velho do saco, né? O Papai Noel. Uma carta. Eu já vi gente que é cristão deixar o filho fazer isso porque sabe que o filho vai ganhar presente. Mas peraí, então quer dizer que para eu ganhar alguma coisa, eu vou deixar meu filho ou minha filha fazer algo que desagrada a Deus, porque o que é chamado de Papai Noel é um ídolo apostólico romano, católico apostólico romano, que é o São Nicolau, né? Nós sabemos disso, então eu vou deixar meu filho colocar, mesmo que saiba que não existe, atribuir uma certa honra a um nome que é idólatra, eu não posso fazer isso, né? Então nós temos que ter essa consciência. Nada contra, né, comprar presente para criança, aniversário, Natal, isso, aquilo, nada, desde que ensine que Natal não tem nada a ver com aquilo, né? Então é importante a gente ter essa consciência. O pai e a mãe têm que educar junto o filho. Tem muitas famílias que às vezes até se esforçam para educar, mas às vezes a mãe quer educar, o pai tem dó e não deixa. Ou o contrário, o pai quer educar, a mãe não deixa, né? Se for preciso corrigir. Então tem muita coisa acontecendo desse tipo dentro da igreja de Cristo. E por isso, quando chega hoje em dia as pessoas não aprendem mais a respeitar as autoridades superiores. Nós não podemos deixar que nossos filhos conversem conosco como se a gente fosse de igual para igual. É necessário ensinar a hierarquia. O filho e a filha têm que ser submissos ao pai e à mãe. Nós temos que ensinar para nossas crianças a hierarquia. Por isso esse menino tá ouvindo o pai dele falar, possivelmente Roboão, né? Ou os outros filhos de Salomão também. Salomão teve um mundaréu de filhos, mas Salomão ensinando aqui, olha, você precisa me escutar. Você precisa escutar o que eu te ensino. Se a gente não ensinar, a televisão vai ensinar, o YouTube vai ensinar, a escola vai ensinar, mas não vai ser aquilo que a gente gostaria. Então entenda que quando nós educamos os nossos filhos, sobrinhos, netos, primos mais novos, né? Nós estamos criando uma influência para que aquela pessoa seja de fato um dia servo e serva de Deus. Esse tem que ser o nosso desejo. O que esse pai queria ver o filho fazendo? Queria ver o filho obedecendo a Deus. Por isso ele fala, meu filho, presta atenção. Se fosse o mesmo pai, o mesmo Salomão vivendo no dia de hoje, como que ele ia falar? Isso aqui, ele tá alertando o filho a não fazer parte de grupos de saqueadores que existiam naquele tempo. Naquele tempo tinha gente que fazia isso. Ia lá, você lembra da parábola que Jesus contou do bom samaritano? Chegou uns ladrão lá, bateu no homem lá, deixou ele quase morto, e aí um samaritano veio lá. Então, tinha gente que fazia esse tipo já no tempo de Salomão. Ia lá, olhava o viajante, aí via alguém viajando sozinho, escondia atrás de uma pedra, de uma árvore, um buraco, aí de repente via alguém, ia lá, quase matava a pessoa, roubava e levava embora as riquezas. Era assim que funcionava. Se fosse no dia de hoje, Salomão ia alertar o filho dele contra a droga, contra o traficante, contra o beberrão, o boêmio, né? Eu acho que não é necessário explicar o que significa todas essas palavras, né? Mas contra esse tipo de gente que acha que a vantagem é ser mulherengo, que acha bonito, né? Sextou e entornar tudo, encher o caneco, né? Entornar Ele está alertando, Salomão está alertando o filho dele a evitar esse tipo de gente, a pessoas que armam armadilhas, emboscada para outras pessoas. E acha uma vantagem viver desse jeito. Ah, não, nós estamos fazendo isso, as pessoas estão enriquecendo, mas nós que vamos pegar isso aí que é a riqueza delas. Mas aqui, Salomão está fazendo um alerta. Vindo de Deus esse alerta. Quem age desse jeito está armando emboscada contra si mesmo. Porque vai ter um dia que essa pessoa não vai fugir.
ela pode enganar os guardas, né? Hoje em dia, policiais. Pode enganar as autoridades por um tempo, pode viver um tempo impune. Às vezes até pode morrer sem ser preso. Pode acontecer? Pode. Mas quando ela estiver diante do tribunal de Deus, tudo isso que ela fez vai passar diante dos olhos. Não vai ter escapatória. A condenação é certa. Então é isso que Salomão está falando. Todos entenderam até aqui? Então a primeira parte que ele está falando é para o filho. Cuidado com pessoa que faz coisa errada. Cuidado com criminoso. Com pessoa que vem fazer proposta indecente para você. Toma cuidado com esse tipo de gente. Não dê ouvidos. E nós temos que alertar nossos filhos, né, contra essas coisas. Contra abuso, né, contra vícios, né, contra esse tipo de... alertar contra esse tipo de coisa. Agora o verso 20. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Isso aqui é a sabedoria falando, tá? Ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas. Ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que teme abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor de Jeová, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. E aqui a gente encerra o capítulo 1. Então aqui, ele está falando através de uma personificação da sabedoria, como se a própria sabedoria que vem de Deus gritasse: olha, vocês estão fazendo isso errado, eu estou gritando para todo mundo. E é isso mesmo, a gente pode ver a palavra de Deus em todo lugar. Você pode ver a palavra de Deus em todo lugar. Se você ligar a sua televisão, vai ter programa que fala de pregação da palavra de Deus. Às vezes pode ter até falso profeta pregando. Mas a pregação muitas das vezes está certa. Em boa parte delas, pelo menos. Está lá certo, está falando que é certo. Depois vai distorcer para ter lucro, né? Mas tem muita gente que vai estar certa ali. Pode ter, você olhou ali na traseira de um caminhão, tem um versículo bíblico estampado. Tem uma frase bíblica numa camiseta, na casa de alguém, numa placa. A sabedoria está gritando. A Bíblia está aí diante de nós. A gente pode ler. Mas ela está repreendendo os maus, está repreendendo aqueles que não querem dar ouvido. Olha, vai chegar um tempo que você vai querer me achar, mas não vai encontrar. Não vai ter jeito. Porque você vai querer fazer o que é certo, mas não vai dar tempo. Ele está falando da pessoa que vai presa, da pessoa que está no leito de morte, porque não ouviu a palavra de Deus.
E a gente sabe, o fim de uma pessoa que vive para a perdição não é um fim bom. Isso não quer dizer que o servo de Deus ele não vai passar por problema, tá? Não é isso que está querendo dizer. Mas está querendo dizer que aquele que teme a Deus, ele vai ter paz. Você viu o final dos versículos aqui? Falando o final do capítulo? Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Vai ter paz. Não vai ter medo. Medo do amanhã, medo de doença, medo de enfermidade, medo disso, medo daquilo outro. Porque o perfeito amor, que é o amor de Deus, como está escrito nas cartas de João, lança fora esse medo, o medo das coisas. Então, se a gente se sente, sabe, tem a certeza do amor de Deus por nós, a gente vai ter paz. Pelo contrário, a pessoa que vive uma vida perdida, uma vida sem compromisso com a palavra de Deus, ela fica preocupada da consequência daquele erro, uma vida de perdição vai trazer. Fica preocupada. Fica preocupada com as consequências dos pecados que ela cometeu. Então, nós precisamos ter essa consciência. Essa primeira parte do livro, até o capítulo 9, vai ser assim. É um pai falando para um filho, como se fosse o nosso Pai Celestial, falando para a gente. Meu filho, é isso que você tem que fazer. Escuta isso aqui. Obedece isso aqui, que é o melhor para você. Então, que a gente ouça as palavras do nosso Pai Celestial. Saiba que, como pais, né, podemos influenciar nossos filhos, mas, acima de tudo, nós podemos, além de ter uma influência de um pai terreno, a influência do nosso Pai Celestial sobre nós. Fomos adotados por Deus em Cristo. Então, que a gente seja influenciado por Ele para poder ser sábio e transmitir também, através dos nossos atos e nossas palavras, sabedoria. Assim nós começamos o livro de Provérbios, né, e que a gente viva segundo essas palavras, sabendo que, depois de termos crido em Jesus e sermos justificados pelo perdão que nele recebemos, devemos andar na justiça, conforme ele mesmo disse, em Mateus capítulo 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Para fazer a vontade do Pai, a gente precisa conhecer a vontade dele. Então, é isso que nós vamos fazer aqui no livro de Provérbios. E assim a gente encerra o capítulo 1, que Deus nos ajude a colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido aqui.